Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review desta série que estamos trazendo de obras de Timothy Keller. E hoje traremos duas em especial: Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria, e Justiça Generosa, a graça de Deus e a justiça social. Fique conosco, porque depois da vinheta são sobre essas duas excelentes obras que estaremos conversando. E aqueles que ainda não são inscritos no canal, aproveite aí agora, já faça a sua inscrição, já deixa seu like, dá aquela curtida aí para fortalecer o YouTube no sentido de levar esta mensagem, este conteúdo para outras pessoas, para que vidas sejam edificadas pelo conteúdo destes dois livros aqui, que serão expostos a todos neste review. Hoje, dando seguimento a esta série de reviews de obras de Timothy Keller, temos duas excelentes obras. Uma é um livreto, basicamente, com cerca de 50 páginas, bem pequeno, mas de um conteúdo muito grandioso. E esse outro aqui é um livro, também não é um livreto, mas esse aqui é um livro de estatura maior, assim, tem muito mais páginas e de um conteúdo também que merece ser destacado, porque muitas das vezes fica adormecido ou até ignorado por muitos cristãos. Vamos iniciar com o Ego Transformado, um livro que é muito esclarecedor e transformador para nós que muitas das vezes não sabemos agir de forma adequada, como o apóstolo Paulo nos ensina, como um cristão verdadeiro deve se comportar em relação ao que a sociedade em si ela vem trazendo como modo de comportamento, aquele comportamento que é preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, você pensar mais em você do que pensar no próximo. E esse livro aqui ele é muito esclarecedor. Ele, como eu havia mencionado, é um livreto, ele tem 48 páginas, são páginas brancas, a fonte é agradável para a leitura, é uma fonte que não requer muito esforço para realizar a leitura dela. E nós temos a edição dele, a primeira edição aqui parece que foi em 2014. E teve reimpressões em 2015, 17, 18, 19 e 20. No sumário, nós temos a liberdade resultante do autoesquecimento. E depois vem 3 capítulos: a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu e como alcançar uma visão transformada do eu, e considerações e perguntas para reflexão. E é um livro em que ele gira em torno do ensino do apóstolo Paulo, que busca esclarecer lá para a igreja de Corinto, que ficavam com aquele debate: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, e uma situação em que muitos demonstravam ter uma intenção de se autodeclarar melhor do que o outro irmão, de que fazer parte de um grupo é sinônimo de ser melhor do que aquele outro grupo. E Paulo vem combatendo isso aqui, ensinando que o verdadeiro evangelho ele faz a gente não se preocupar com essas questões, mas sim a gente esquecer isso e saber que nós somos já
libertos em Cristo pelo Evangelho. Nós somos, na justiça de Deus, Ele já nos decretou alguém liberto, alguém salvo. Então as outras demais coisas, elas são totalmente vãs, elas são totalmente dispensáveis, não carecendo o homem de se preocupar em vanglória e se preocupar em algo que venha a exaltar a si mesmo, e sim nos preocuparmos com a missão que foi dada por nós, fazer as coisas voltadas para a glória de Deus. E isso é libertador. Paulo mostra que a causa da divisão é o orgulho e a vanglória. E esse é o motivo do desentendimento, de falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas. Nós temos a crença hoje que lança raízes profundas em tudo que existe, e é a de que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesmas. Keller revela que Paulo traz 3 coisas nesse texto: a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu, a qual Paulo havia descoberto e que se dá por meio do Evangelho, e como alcançar uma visão transformada do eu. No primeiro capítulo, que é a condição natural do ego humano, ele traz que em 1 Coríntios 4, 6, Paulo exorta os cristãos de Corinto a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento de outra. Nós temos nesse primeiro capítulo o ensinamento de Keller de que o ego ele é vazio, ele é como um estômago dilatado, que ele dói, e nós também podemos verificar, em terceiro lugar, que o ego ele é incrivelmente atarefado, ou seja, faz de tudo para ser notado, que ele narra, vive ocupado tentando preencher o vazio, e é incansável sobretudo em 2 tarefas, a comparação e a vanglória. Ele traz que essa é a própria essência do que significa ter um ego humano normal. Na tentativa de preencher o vazio e lidar com o seu desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas e faz isso o tempo todo. É muito interessante, ele traz passagens de C.S. Lewis, que também trata da questão do ego. No outro capítulo, que ele traz a visão transformada do eu, ele menciona o seguinte aqui em relação à humildade, que do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como: estou nesta sala com essas pessoas, isso faz com que seja bem visto por elas? Estar aqui me faz bem? A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. E é a liberdade que vem do autoesquecimento. É o descanso bendito que somente o autoconhecimento nos oferece. Esse ponto aqui é interessante, ele trazer essa visão da humildade dentro do Evangelho sendo um autoesquecimento, não um sinônimo de autoflagelação, de se comparar a algo inferior a outras pessoas, não, mas sim um autoesquecimento que faz a pessoa descansar, ao invés dela ficar se preocupada das coisas girarem em torno de si. E no terceiro capítulo ele traz como alcançar uma visão transformada do eu. Aqui ele aborda novamente, que sempre girando em torno dos ensinos de Paulo. Como Paulo alcançou esse bendito autoesquecimento? Ele discorre aqui trazendo passagens de Gálatas e diz que o veredito já foi anunciado. E agora meu desempenho, minhas ações se dão com base no veredito. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o currículo.
Não tenho de fazer as coisas para parecer bom. Faço-as só pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque quero de fato ajudar, não para me sentir bem, não para preencher o vazio. E da mesma forma que Paulo, podemos afirmar: não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu penso. Só me interessa o que o Senhor pensa. E o Senhor afirmou: portanto, agora já não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Marcos 1:11. Viva com base nessa verdade. Ele encerra o livro com considerações e perguntas para reflexão. Traz aqui umas 5 perguntas como essa. Como a Bíblia tem me encorajado ou desafiado você? Ore sobre isso. Ore pedindo que Deus lhe dê o necessário para desenvolver a humildade que vem do Evangelho e conquistar a liberdade resultante do autoesquecimento. Na contracapa aqui do livro, ela traz para nós: quais são as marcas de um coração sobrenaturalmente transformado? Essa é uma das questões sobre as quais o apóstolo Paulo trata quando escreve à igreja de Corinto. O interesse real dele não é algum tipo de reparo ou remendo, antes uma mudança profunda capaz de transformar a existência. Numa era em que agradar as pessoas, insuflar o ego e montar o currículo vitae são vistos como os meios para chegar lá, o apóstolo nos chama a encontrar o verdadeiro descanso na bênção, que é nos esquecermos de nós mesmos. Neste livro breve e contundente, Timothy Keller mostra que a humildade que brota do Evangelho torna possível pararmos de vincular cada experiência e cada conversa com a nossa história e com quem somos. E assim podemos ficar libertos da autocondenação. Quem é realmente humilde segundo o Evangelho não se odeia, mas também não se ama. É antes alguém que esquece de si mesmo. Você também pode conquistar essa liberdade? Aí traz aqui quem Timothy Keller é. Timothy Keller é fundador e pastor da Igreja Redeemer Presbiteriana, em Nova York. Keller é um autor prolífico. Entre outros livros, escreveu Igreja Centrada, A Cruz do Rei, O Significado do Casamento e Justiça Generosa, publicados por Edições Vida Nova, que estaremos trazendo aqui também um review de cada um deles. Então, o primeiro livro, até antes de encerrá-lo, tem aqui, nessa parte, as recomendações de outros pastores, de outros autores, sobre esse livro. A opinião de Tim Chester sobre essa obra. Pequeno, porém grandioso. Um livro verdadeiramente libertador para todos os que se preocupam com o que as pessoas pensam ou já se viram enredados em algum conflito. Você encontrará uma explicação para a sua vida e depois passará a percorrer o caminho da liberdade. Então, aqui está apresentada esta obra, Ego Transformado, de Tim Keller, que recebe o selo de recomendada compra do canal Conhecer Jesus, uma excelente obra que pode transformar vidas, que passarão a ter uma visão correta do que seria a sua forma de viver dentro da nossa sociedade, esquecendo dessa ideologia do ego, que tenta fazer as pessoas cada vez mais até usar outras como degraus, como escada, para subir e atingir posições. E parar de ter uma vida que se preocupa apenas com a aparência e não com o conteúdo dela em si. Agora estaremos conversando sobre esse outro livro, Timothy Keller, autor do best-seller do The New York Times. E nesta obra aqui, Justiça Generosa, a Graça de Deus e a Justiça Social. Também é um livro muito interessante que merece a atenção de muitos de nós, pois geralmente temos uma visão distorcida do que é a justiça social e o papel do cristão em relação a ela. E é interessante que é quase que um despertamento para um estudo
detalhado dos livros de Tiago e Romanos, em que muitos acreditam haver contradição entre graça e obra. Nessa situação, nós podemos identificar aqui que o autor ele traz para nós o esclarecimento de que nós não somos salvos pelas obras, mas nós não praticamos as obras para alcançar a salvação, mas sim as obras, elas são fruto da salvação. Elas são praticadas porque nós somos salvos, pela nossa alegria em praticar os ensinos de Jesus. Então, esse livro aqui, ele é muito esclarecedor para contradições que alguns tentam trazer, no sentido de que ele relata um caso que aconteceu com ele, de que na igreja havia uma situação em que uma senhora estava sendo ajudada, auxiliada lá pelo diaconato com recursos da igreja, porque ela vinha passando necessidades. Em determinado momento, identificaram que o dinheiro, na verdade, que ela estava recebendo da igreja para pagar as dívidas dela, que ela tinha 4 filhos, e ela não estava empregando no pagamento das dívidas, mas sim para comprar bens, comprou bicicleta para um dos filhos, comprou doces, nada a ver com as dívidas que ela tinha e que recebeu os recursos da igreja para saná-las. Ela gastou com outras coisas. Aí o diácono virou para o pastor Keller e disse: olha, esse negócio de boas obras aí, de ajudar os necessitados, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Olha a visão distorcida. Como coisa que Jesus, o ministério de Jesus, não girou em torno dos pobres, dos doentes, dos necessitados. E é retratado ali em várias passagens que Jesus, na verdade, quando tem aquela situação do jovem rico, ele diz para ele para doar os seus bens para quem? Para os pobres. Na questão que os discípulos de João o indagaram se ele era realmente o Messias, ele falou: dá uma olhada, veja, conte para ele que o cego tem enxergado, o evangelho tem sido levado aos pobres. Então, vários relatos sobre a justiça sendo praticada por meio da obra de Cristo. O livro é envolvente. Você não consegue parar de querer ler o seu conteúdo, que a todo momento vem com textos bíblicos, vem com relatos da experiência dele, desde o início do seu ministério, ainda no seminário, na faculdade. Até ele retrata que quando ele chegou na faculdade, lá em meados da década de 60, que ele teve um esfriamento na fé, porque aqueles que mais lutavam pela causa do questão contra o racismo eram aqueles que eram ateus, aqueles que não eram evangélicos, e os outros que eram evangélicos eram aqueles evangélicos ortodoxos que até achavam que a causa de Martin Luther King ela era contra os ensinos da Bíblia. E ele viu naquilo ali algo totalmente descompassado com o texto bíblico. Mas, posteriormente, ele teve uma experiência com outro grupo, sim, que são sempre aqueles remanescentes, né, dentro da universidade, que tinham ali uma causa também defendendo a justiça social, defendendo a causa ali que estava muito em voga, que era a questão do racismo, e ele passou a se envolver com aquele grupo e foi sendo fortificada a sua fé novamente ali, vendo realmente o evangelho sendo colocado em prática, atuando, sendo aplicado na vida ali das pessoas. Muito interessante essas narrativas que o Keller faz. Nós temos aqui, ó, The Washington Times na orelha, trazendo a seguinte citação em relação a essa obra. Keller nos mostra como um espírito de generosidade e justiça pode modificar inteiramente não só uma pessoa, mas, em última análise, toda a sociedade.
o leitor encontrará muitas pedras preciosas em justiça generosa. Já Billy Graham diz o seguinte: o ministério de Keller na cidade de Nova York é levar uma geração de pessoas interessadas e outras céticas a crerem em Deus. Agradeço a Deus por ele. Já aqui tem o Christian Stodden. Daqui a 100 anos, se os cristãos evangélicos forem amplamente conhecidos por seu amor às cidades, seu compromisso com a misericórdia e a justiça e seu amor pelo próximo, Tim Keller será lembrado como o pioneiro dos novos cristãos urbanos. Justiça Generosa, ela traz aqui páginas amarelas. A tradução ela foi realizada por Eulália Pacheco Krieges. É uma ótima tradução, diga-se de passagem. A edição deste livro aqui é de 2013. Nós temos reimpressões em 2014, 16 e 20. E no sumário, nós temos, iniciando com agradecimento, depois a introdução, por que escrever este livro. E nós temos 8 capítulos, que são assim divididos. O 1, o que significa fazer justiça. O 2, justiça e o Antigo Testamento. O 3, o que Jesus ensinou sobre justiça. O 4, justiça e o nosso próximo. O 5, por que devemos fazer justiça. O 6, como devemos fazer justiça. 7, fazendo justiça na sociedade. E o 8, paz, beleza e justiça. Encerra com a bibliografia. Aí é interessante aqui, nos agradecimentos, ele cita que a primeira igreja que me ensinou a cuidar dos necessitados, no entanto, foi minha congregação em Hopewell, no estado da Virgínia. Lá, os cristãos sabiam instintivamente que, se o amor é genuíno, ele se expressa não só por palavras, mas em ações. E é interessante que ele traz a perspectiva sobre esse texto em Lucas 4, 17 e 18, de que essas são as palavras que Jesus leu na sinagoga em Nazaré, quando anunciou o começo de seu ministério. Ele se identificou como servo do Senhor profetizado por Isaías, que trará justiça ao mundo. A maioria das pessoas sabe que Jesus veio trazer perdão e graça. Menos conhecido é o ensino de que a verdadeira experiência da graça de Jesus Cristo, inevitavelmente, motiva homens e mulheres a buscarem justiça no mundo. Nessa perspectiva de para quem que esse livro ele foi escrito, ele traz: portanto, este livro é dirigido tanto aos cristãos que consideram a Bíblia um guia de confiança, quanto às pessoas que duvidam de que o cristianismo seja mesmo uma influência positiva no mundo. Meu desejo é que os cristãos ortodoxos entendam como a justiça feita aos pobres e marginalizados é fundamental para a Bíblia. Também gostaria de desafiar os que não creem no cristianismo a enxergar a Bíblia não como um texto repressivo, mas como a base para a compreensão atual dos direitos humanos. Não espero que todos os leitores concordem plenamente comigo, contudo, espero apresentar a muitos um novo modo de entender a Bíblia, a justiça, a graça e os bens materiais. Aí ele vai transcorrendo aqui com conteúdo muito relevante. Ele traz ensinos do que o Jesus ensinou sobre a justiça, traz passagem bíblica, aquela menção que eu havia dito, tem um título aqui que é: mas isso é coisa do Antigo Testamento. Aí ele relata aquele fato do diácono da igreja antiga dele. E é interessante observar a bibliografia, a quantidade de livros, de obras utilizadas por Keller na realização deste livro. E é interessante, até foi utilizado como fonte dele para a elaboração do livro uma tese de doutorado de que ele utilizou, de que os diáconos na igreja presbiteriana em si, inicialmente eles foram instituídos, os dois oficiais, os presbíteros e os diáconos. Os diáconos eles foram instituídos, sim, para ajudar
na obra junto aos necessitados, junto às viúvas, aos pobres, na questão da igreja, relacionando com esse tipo de situação na vida de seus membros e até da sociedade em si em que ela está inserida, mas que com o tempo os diáconos passaram a ser apenas aqueles que lidam com a tesouraria e com servir à mesa do Senhor, mas pararam de ter uma visão ao qual eles foram verdadeiramente instituídos, para o qual eles foram instituídos. Aí ele passou a fazer estudos em cima disso, históricos, o orientador dele da tese ensinou a ele lá, deu o caminho das pedras e foi revelador para ele e até para a igreja, que ele passou a ministrar cursos nesse sentido para abrir a mente e a visão do diaconato da sua igreja e de outras igrejas em si. Nós temos, como havia falado na bibliografia, livros de Carson, obras de Aristóteles. Vemos passando bastante livros de Carson, Tim Chester. 2, 3, 4, 5 páginas de bibliografia. E temos aqui na orelha do livro informando sobre a pessoa de Keller. Ele nasceu e cresceu na Pensilvânia, estudou instituições, aí diz aqui uma série de instituições que ele estudou. A princípio foi pastor na cidade de Hopewell, na Virgínia. Em 1989 começou a Redeemer's Presbyterian Church, em Manhattan, com sua esposa Kate e seus 3 filhos. Hoje a igreja tem uma frequência de mais de 5.000 membros aos domingos e já ajudou a plantar cerca de 200 novas igrejas ao redor do mundo. Keller é um autor prolífico. Entre outros livros, escreveu A Cruz do Rei e O Significado do Casamento, publicados por Edições Vida Nova. Já na contracapa do livro, a editora trouxe a seguinte informação: justiça social tem a ver com a teologia da libertação, com missão integral ou com a pura e simples graça de Deus? Nesta obra, Tim Keller analisa a fundamental relação entre evangelho e justiça e nos dá uma visão bíblica de justiça social. Segundo o autor, a obra foi escrita para 4 diferentes públicos: jovens preocupados com a justiça social, mas altamente influenciados por uma sociedade consumista; pessoas que olham com desconfiança esse negócio de fazer justiça, por achar que isso está intrinsecamente ligado à perda da sã doutrina; outro grupo, evangélicos mais jovens que expandiram sua missão para dar espaço à justiça social ao lado da evangelização, mas abandonaram doutrinas evangélicas tradicionais, como a expiação e a justificação, por considerá-las individualistas demais. E o último grupo, pessoas que acusam a religião de envenenar tudo, por vê-la em geral, sobretudo a igreja cristã, como fonte fundamental de promoção da injustiça e violência em nosso planeta. Nenhum desses grupos percebe que o Evangelho de Jesus cria uma paixão pela justiça no mundo. Tim Keller nos mostra que a preocupação com a justiça em todos os aspectos da vida não é acréscimo artificial nem contradição à mensagem das Escrituras, pois a Bíblia é a verdadeira base da justiça. Então, aqui nós podemos conhecer mais um pouco sobre a obra de Keller. Só eu não mencionei quantas páginas tinham na obra, né? São 205 páginas, tá bom? Eu também não mencionei, né, sobre a fonte, que a fonte é agradável para a sua leitura, mas me lembro de ter dito que as páginas são amarelas. Mais um livro que leva o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus. Concluímos aqui este review destas 2 obras, mas não antes convidá-lo para aqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, que compartilhem esse conteúdo, nos ajude aí a levar conteúdo relevante, que venha edificar a vida de muitas pessoas, por consequência, edificar aí ministérios, para que possamos viver verdadeiramente para a glória de Deus, fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou nas Escrituras. E aqui nós temos ego transformado
e Justiça Generosa, duas fontes de leitura que nos propiciarão uma vida mais parecida com a de Cristo após a sua leitura, com certeza, e guiados pelo Espírito Santo. Então não saia assim antes de deixar o seu like, porque desta forma o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e estará levando para mais pessoas. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.